Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa primeira lição, domingo. O profeta relutante. Bem, antes de começar, aproveite o momento para compartilhar o nosso canal, tá bom? Se inscrever e deixar o seu joinha. Então vamos para a nossa lição de domingo. O profeta relutante. A história do livro de Jonas é impactante. Reflete nos crentes os reflexos desse profeta relutante. A história contém lições que dizem a respeito dos eventos futuros. Então leia Mateus 12, 38 a 42. E quais partes da história de Jonas Jesus se referiu ao se dirigir aos escribas e fariseus? Que lições nos traz sobre o juízo final? Jesus disse que passaria 3 dias morto, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Ambos pregaram uma mensagem de juízo. O profeta relutante nos leva de volta à história de Jonas para compreender novamente alguns aspectos importantes dessa história que se conectam com a história final, com o desfecho do grande conflito. O fato de o autor escolher essa expressão como um profeta relutante demonstra a dificuldade da missão. Você conhece a história. Jonas não foi para Nínive, ele escolheu outra rota. Ele foi em um navio na direção oposta à cidade de Nínive. A tempestade veio e Jonas acabou sendo jogado ao mar a seu próprio pedido, pois entendia o que estava acontecendo e era culpa dele. Então Deus começou a decidir a vida de Jonas em uma direção diferente. O envio daquele grande peixe, o tempo que Jonas passou em seu ventre, e então ele foi literalmente cuspido ou vomitado na praia em direção a Nínive. Então, se pensarmos em tudo isso e na maneira como Deus coordenou essa história, há algo a ser aprendido aqui. Na realidade, Deus não forçou Jonas a ir. Jonas poderia ter decidido não ir. O que sabemos é que ele aceitou a missão e reconheceu seu pecado e foi levado para Nínive. Ainda assim, permanece relutante e percebemos a situação. O primeiro ponto importante na história de Jonas é que Jonas traz uma mensagem impopular. Em outras palavras, ele é chamado a ir a uma cidade pagã e literalmente oposta ao povo de Deus e contra o povo de Deus, dizendo: vocês são pecadores, estão condenados à destruição se não se arrependerem. Tente imaginar a situação de Jonas indo a uma cidade como Nínive, no centro de um povo muito complexo, que era o povo da Síria, tendo que dizer a eles que Deus os condenou e que seriam destruídos por serem pecadores. O cenário mais provável é que Jonas, ao entrar na cidade, fosse atacado por essas pessoas e morto em praça pública como um desordeiro ou alguém que estivesse fazendo ameaças sem sentido. Não foi fácil aceitar esse chamado. A mensagem é impopular. O povo é violento. Ele tem um histórico de perseguição e assassinato de estrangeiros, especialmente no caso dele, de assassinato de israelitas. E ele precisa entrar nesta cidade. Para dizer isso, devemos admitir que não seria fácil aceitar essa missão. Em outras palavras, Jonas prefigura qual será a nossa missão. O mundo inteiro, em uma colisão na direção oposta a Deus, aceitando adorar a imagem que foi construída por aquele poder retratado em Apocalipse capítulo 13, a besta. E você precisa
levantar e dizer: tudo está errado, eles estão na direção oposta. E esta adoração não é a adoração verdadeira. Não será fácil, assim como não foi para Jonas. O que aprendemos da história de Jonas em relação a esse processo? O que aprendemos em relação a tudo isso? Se você acha que Apocalipse capítulo 14 traz uma mensagem de invocação, um convite ou quase uma convocação, dependendo de como temos os textos para que uma mensagem seja levada ao mundo, o que não é uma mensagem agradável. Afinal de contas, Apocalipse capítulo 14 descreve que a Babilônia será desmascarada, que o pecado será revelado em todas as suas formas de letras por aqueles que derem o último aviso ao mundo, as 3 mensagens angélicas. De fato, precisamos olhar para a história de Jonas e aprender algo com ele. Jonas, no verso 1:9, disse: eu sou hebreu, temo Yahvé Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, que está em paralelo com Apocalipse 14:7. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. E esse testemunho de Jonas perante os tripulantes do barco, após serem salvos da fúria do mar, disseram no verso 1:16: todos os homens adoraram e louvaram Yahvé com um grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos e o adorando. Estes homens viram o poder de Deus, o Senhor, que criou todas as coisas, e sobre elas tem o domínio. Bem, não perca a segunda lição, o arrependimento. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu like, tá bom? Então, até amanhã, se Deus permitir.